Processo civil, pessoal. Vai, página 25. Aqui na minha tá... É diferente, pronto. Normal. Mas essa mesma questão de vocês? Pois vai. Processo civil, mudando a chave. O Poder Executivo do município Alfa lançou, no decorrer do ano de 2019, edital de concurso público para a admissão de empregados públicos da administração pública direta, os quais seriam regidos pelo regime seletista. Por entenderem que o edital apresentava irregularidade, já que não respeitaria o referencial de isonomia entre os potenciais interessados. Foram ajuizadas várias ações visando a declaração de nulidade de determinada cláusula, de modo a permitir a inscrição dos candidatos que não preenchiam o requisito nela estabelecido. Eita, esse barulhinho só... Já... Vai. Memórias afetivas. Vai. Considerando os termos da narrativa, é correto afirmar que... De quem é a competência para processar e julgar essa causa, pessoal? Vocês responderiam o quê? Qual é o contexto? Me acompanha. Lançado edital para concurso para seleção de candidatos a emprego público no âmbito de um município. Tem um problema aí, neste edital. A galera está questionando. Justiça trabalhista ou justiça comum? E a questão de mencionar que é seletista, tem alguma influência? A fase é pré-contratual. Ainda está na fase de seleção, ou seja, justiça comum. Tá? Resposta A. A inexistência de relação trabalhista evidencia que as ações foram ajuizadas perante a justiça comum. Resposta A. Todos de acordo? Conseguiram visualizar? Então, vocês facilmente conseguiram entender o tema 992 do STF. Anote aí. Item C. Sempre que o município figure no polo passivo da relação processual, há o exemplo de que se verifica na situação ocorrida com Alfa, a ação deve ser ajuizada perante a justiça comum. Não, porque, por exemplo, se esse cara passa no concurso, tem um problema, ele vai demandar o município na justiça trabalhista. Tá bom? Nem sempre será na justiça comum. Mas a questão é, nesse momento está a fase pré-contratual. E isso atrai a competência da justiça comum, ainda que seja um processo seletivo para emprego público, regido pela CLT. Supremo Tribunal Federal, tema 992. Tranquilo, né? 992. Mas estamos só começando. Segunda, Aquino ajuizou ação perante a Justiça Estadual em face de sociedade de economia mista federal, com o objetivo de ser ressarcido por danos gerados a partir de imóvel vizinho, ocupado pela ré, que fez reformas no bem. A União pede o ingresso no feito, como assistente litisconsocial da ré, pois aponta ser proprietária do imóvel e, além disso, ser a futura beneficiária das reformas que geraram os alegados danos. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. Vamos aqui rapidinho, pessoal, na Constituição, e me acompanha aqui no artigo 109 da Constituição da República. O artigo 109 é o que traz a competência da Justiça Federal, dos juízes federais. Tá? Eu vou usar esse quadro aqui rapidinho. É só um pouquinho de tempo aqui, mas aí você vai consumir o tempo aqui comigo, mas no dia da prova você vai lembrar facilmente. Por quê? Olha cá.
nós temos, hoje foi a Tainã, né? A administração pública brasileira. Ela pode ser administração direta, né? Direta, ou pode ser indireta. Indireta. Show de bola. A administração direta, pessoal, é sinônimo de União, Estados, DF e municípios. Show de bola, né? Dentro da administração indireta, nós temos as pessoas jurídicas de direito público. E nós temos também pessoas jurídicas de direito privado. Tranquilo também, né? Pessoas jurídicas de direito público, quem são? São as autarquias e as fundações públicas. Fundação pública de direito público. Lembramos disso? Pessoa jurídica de direito privado. Nós temos as empresas públicas, empresa pública, sociedade de economia mista e as fundações públicas de direito privado. Tranquilo também, né? Beleza, beleza. Eu vou ler rapidinho aqui, olha para cá. Competência da Justiça Federal. Dessa galera aqui, ó. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. Vou ler rapidamente. As causas em que a União, entidade autárquica, empresa pública federal, forem interessados na condição de autor, ré, assistente ou oponente, exceto falência, acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Bem claro? Vamos visualizar melhor. Ó, vou reler, agora você me acompanha aqui. Aos juízes federais compete processar e julgar 1. As causas em que a União, confere? A entidade autárquica, ou seja, a administração indireta, quem? Autarquia. Ou empresa pública federal. Forem autor, ré, assistente ou oponente. Olha para a administração pública federal. Apenas a presença dessa galera atrai a competência de um juiz federal. Tá? Ó, o inciso 1 está, de certa forma, incompleto. Por quê? Porque o Supremo, entendendo a ideia de autarquia, ele diz, autarquia também engloba fundação pública de direito público. Exemplo, antes não tinha, todo mundo já ouviu falar, mas ela foi extinta. Existia a FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Era uma fundação pública, que se ela estivesse no processo, atraía a competência da Justiça Federal, de um juiz federal. Bem claro isso, né? Só empresa pública é aquela empresa com capital 100% público. Isso só para você analisar. Então, voltando. Aquino ajuizou a ação perante a Justiça Estadual em face de Sociedade de Economia Mista Federal. Exemplo, Aquino ajuizou um processo contra o Banco do Brasil. Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista Federal. Nós temos acionistas privados e nós temos a União também ali como acionista. Até agora tudo ok. Concorda? Justiça Estadual. Com o objetivo de ser ressarcidos por danos gerados a partir de imóvel vizinho, ocupado pela ré, que fez reforma no bem. O que acontece? A União pede ingresso no feito, como assistente litisconsocial da ré, pois aponta ser proprietária do imóvel e, além disso, ser a futura beneficiária das reformas que geraram os alegados danos. Ou seja, a União está entrando no processo. Qual é a sua tendência, então? É jogar o processo que está aqui na Justiça Estadual para a Justiça Federal, concorda? Beleza, 109, inciso 1. Só que a questão é, qual é o comportamento do juiz, desse juiz aqui? Porque o processo está aqui na mão dele. A União está chegando, ei, eu quero entrar. A pergunta é ele quem decide isso? Ou a União sentou à mesa, ele já deve mandar para a Justiça Federal? União sentou à mesa, meu amigo, ele, não é mais comigo.
O juiz estadual não tem competência para dizer, União, você pode ou não entrar. A União entrou, ele manda para o juiz federal, é o juiz federal que diz, União, te admito ou não. Tá bem claro isso? Ah, Geórgio, tem suscitação de conflito de competência? Absolutamente não. Então, vamos ver aqui, ó, sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. Deve o magistrado estadual deferir o ingresso da União como assistente consorcial? Não. B. Deve o magistrado estadual afirmar a competência da Justiça Federal e remeter os autos a esta, mas sem deliberar sobre a forma de ingresso. Caso o juiz federal entenda, ao contrário do estadual, no sentido da ausência de interesse da União, deve ele suscitar conflito de competência. Não, pessoal. Ele simplesmente diz à União, você não deve estar aqui e devolve para o estadual. Já já eu vou no artigo do CPC, tá? Mas você já entendeu o movimento. C. Independentemente do requerimento da União, o juiz estadual deve mandar integrar a União ao polo passivo como litisconsorte necessária. Pessoal, o juiz estadual tem competência para isso? Não. Restou-nos a D. Caso o juiz federal entenda de indeferir o ingresso da União, mesmo após receber os autos com a determinação de remessa feita pelo juiz estadual, ele deve fazê-lo sem suscitar conflito e, assim, devolver os autos ao juiz estadual. Resposta da segunda, D de dado. Mas a minha pergunta acima de tudo, você conseguiu visualizar, conseguiu entender? Então, com o maior prazer, meu amigo. Deixa eu te mostrar logo o artigo 45 do CPC. Olha aqui o que diz o artigo 45, pessoal. Artigo 45. Ó, artigo 45. Tramitando do CPC, tá? Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de terceiro interveniente, exceto as ações, que é a mesma coisa da Constituição. Olha o que diz o parágrafo 3º. O juiz federal, ou seja, o caso estava aqui, a União entrou, ele mandou para o juiz federal. O juiz federal restituirá os autos ao juiz estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Estava o processo contra o Banco do Brasil aqui, a União disse, ei, eu quero entrar. Entrou, o que é que o juiz estadual tem que fazer? Cara, manda imediatamente para o juiz federal. O juiz federal, olha, União, você tem nada a ver com isso. Ele exclui a União e devolve o processo, sem suscitar conflito de competência ao STJ. Visualizaram? 45, parágrafo 3º. Então, a resposta da segunda é D de dado. O que é que tu pediu para eu falar, cara? Não. Deu bom? Deu bom? Tá. Tá rápido não, né? Pouquinho? Senão vai pedrar, vai pedrar. 3. A competência do processo civil refere-se à atribuição dada a um juízo específico para julgar determinado tipo de processo. É um princípio fundamental do direito processual que visa a garantir a ordem e a eficiência da administração da justiça. Nesse sentido, com base no CPC, é correto afirmar que relembra um negócio comigo. Vocês lembram do MPF na TV? Que nós vimos na aula. O que significa isso? MPF, Ministério Público Federal, na TV. Isso aqui é a questão da competência. Nós temos MPF
como competências absolutas, como regra. TV, que é território e valor, são critérios de definição da competência que são relativas. Competência relativa. Competência absoluta, lembra, ela é inderrogável. Inderrogável pelas partes. Tá? A competência relativa, ela é derrogável. Lembramos disso? Pode ser objeto de negócio processual. MPF na TV. M, matéria. P, pessoa. F, função. Critérios relativos. T, de território. V, de valor. Vamos ver aqui. Com base, nesse sentido, com base no CPC, é correto afirmar que a competência absoluta poderá modificar-se pela conexão ou continência? Vamos aqui no artigo 54 do CPC. Artigo 54 do CPC. Leia comigo. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou continência. Ou seja, a competência territorial e a competência de valor. As competências absolutas, matéria, pessoa e função, não são derrogáveis pela conexão e continência. Volta para a questão. Qual é o erro da A? É dizer que é a competência absoluta. Não, é a competência relativa que ela é derrogável. Sigo. B. A competência determinada em razão da pessoa ou da função pode ser modificada por convenção das partes. Certo ou errado? Errado. Acabamos de ver. As únicas derrogáveis são território e valor. Veja comigo o artigo 62 do CPC. Artigo 62, põe aí ao lado da sua letra B. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa e da função é inderrogável por convenção das partes. Letra da lei, pessoal. Letra da lei. Volta para a questão para você comparar. O que ela está dizendo? Olha aqui a B, ó. Está dizendo que a competência determinada em razão da pessoa ou da função pode ser modificada por convenção das partes. Letra da lei, 62. A competência determinada em razão da matéria ou da pessoa e de função é inderrogável. Então, ao lado da B, aí coloca artigo 62. Sigo. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território. Veja o que diz o artigo 63 do CPC. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação. Ou seja, as partes podem dispor sobre a TV, mas nunca sobre o MPF. Porque o MPF é inderrogável. A TV, ela pode ser modificada em qualquer lugar da casa, concorda? Show de bola. Resposta: C de casa. Mas só para não perder a oportunidade. D. Apenas a incompetência absoluta será alegada como questão preliminar de contestação. Competência absoluta ou a relativa também pode? Olha aqui o artigo 64 do Código, artigo 64. A incompetência absoluta ou a relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Então, a resposta da terceira, C de casa. De acordo? Quarta. Que?
É só, cadê o remedinho? Cadê o remedinho? Tá? É só um negocinho. É na segunda fase. Na segunda fase é que você vê o remédio indo e voltando. É porque ainda vocês ainda não estão com a intimidade de... Não, na minha última segunda fase, o aluno pegou o remédio, alguém quer? Aí olhou para a sala e saiu distribuindo lá o... Eu não sei. Do constitucional. É. Civil, processo civil é o máximo. Olha aí, ó. Tá dizendo, falta só o mote, é só dar o coisa que começa. É a deixa. Podemos? Como é que é? Ah, mas o Farias aí tá vendendo, né? O Farias é comerciante, então ele... Vai, pessoal, vai. Quarta. O promotor de justiça, José, foi acusado de receber propina de uma empresa de mineração situada no município de Ariquemes, em troca de arquivamento de uma investigação sobre a empresa. A denúncia foi feita por um funcionário da empresa que teria testemunhado o pagamento da propina. Pagamento da propina, apresentando inclusive documentos comprobatórios. Foi instaurado um processo administrativo disciplinar para apurar as acusações. Foram ouvidas testemunhas e analisadas provas. Ao final do processo administrativo disciplinar, restou comprovado o recebimento da propina, que culminou na demissão de José. Passados 4 meses, ainda inconformado com a sua demissão, José requer ao Conselho Nacional do Ministério Público a revisão do seu processo administrativo disciplinar. Ainda inconformado, José decide propor ação ordinária, requerendo judicialmente a revisão da pena a ele imputado. De acordo com o atual entendimento dos tribunais superiores, a ação deverá ser proposta perante. Pessoal, a OAB ela está com a tendência de começar a perguntar coisas novas, tá? Depois vocês deem uma olhadinha na última segunda fase, principalmente na minha disciplina, questão constitucional. Caíram coisas assim, nunca perguntadas. E não foi de uma maneira direta, foi de forma indireta. Não sei o que, aprovar uma coisa de curso forçado. Aí o aluno pegou aquela questão, curso forçado. Cara, moeda. Você tinha que saber que o curso forçado significava moeda e saber que o município não tem competência para fazer alguma coisa sobre o curso forçado. Só a União. Quase ninguém acertou essa questão. Tá? O exemplo está aqui. Qual é o contexto? Um promotor, ele teve a pena disciplinar confirmada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Ele ajuizou uma ação para desconstituir esta decisão. Vem aqui no quadro comigo. Você vai ter que ler. A competência da Justiça Federal, nós vimos. Ela está no artigo 109 da Constituição da República. Tá? Jorge, com relação ao Justiça Estadual, você tem que ler o artigo 125 da Constituição da República. Competência do Supremo, pessoal, competência originária, você vai ver que está no artigo 102, inciso 1 da Constituição da República. O que é a competência originária? São os processos que já são ajuizados diretamente no Supremo. Competência originária do STJ está no artigo 105, inciso 1. O que é competência originária? São aqueles processos que são ajuizados, começam no Supremo, pessoal. Começam em Brasília. O protocolo, aquele protocolozinho ali, é feito no protocolo do Supremo, ou seja, direto. Nós temos a possibilidade de ações originárias do Supremo, ações originárias do STJ. Nós temos TST, TSE, mas não é da minha competência, eu não vou analisar. Bem claro isso? Tá. Veja aqui comigo, então vamos para a Constituição. Vamos no artigo 102. E aí você vai ver comigo. Foi até bom ter terminado logo o constitucional, que a gente tem tempo de ver isso aqui com calma. Então, olha cá. Artigo 102 da Constituição. Compete ao Supremo
processar e julgar ordinariamente, ou seja, já é protocolizado aqui direto. E aí você vai ver, ó, ação direta de inconstitucionalidade, mandado de junção, ADPF, ó, infração penal comum, crime de responsabilidade, ó, habeas corpus, vai ter que dar uma lidinha, tá? Estado estrangeiro. Olha que doideira, pessoal. Olha o último inciso. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Promotor que foi condenado, sofreu uma pena disciplinar, confirmada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Ele quer contestar isso, a ação é direto no Supremo. Porque o Supremo, artigo 102, inciso 1, a linha R, ele tem competência para analisar as causas contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Certo? Com o maior prazer, Larissa. Veja, no primeiro inciso, estão aquelas ações que nascem no Supremo. Larissa, eles são protocolizados já no Supremo. Certo? Meio que se fosse um protocolo físico, você teria que viajar a Brasília para dar entrada nisso. Aí tem essa lista que você tem que ler. Vai até a linha R. E aí no R o que está acontecendo? Está dizendo, cara, o promotor está entrando com ação contra o Conselho Nacional do Ministério Público, ou então o juiz está entrando com ação contra o Conselho Nacional de Justiça, quem analisa isso é o Supremo. Ou seja, a competência originária do Supremo. É o caso da questão. O que aconteceu? O cara sofreu uma sanção disciplinar e aí ele quer contestar isso. Tá? Aí a Constituição fala, é uma ação contra o Conselho Nacional de Justiça ou é uma ação contra o Conselho Nacional do Ministério Público? Quem vai processar e julgar é o Supremo. Melhorou? Ou não? Melhorou? Beleza? Só para aproveitar a oportunidade e sempre pecando pelo excesso. Deixa eu trazer também uma outra novidade que é parecido com isso aqui. Que se eu fosse examinador, já falei para vocês, eu daria muito dinheiro para a FGV, pessoal. Muito dinheiro para a OAB, porque eu ia fazer muita maldade, cara. Não tem noção, não. Tem noção, não. Ó, calma, cara. Mas eu não sou da FGV, eu sou do outro lado. Sou da força do bem, não sou do lado oculto da força, não. Olha cá. Aproveitar que tá todo mundo animadinho. Tô até achando estranho. Olha cá. É rápido, não vai doer. Eu vou misturar um pouquinho de constitucional, tributário e processo civil. É rápido. Olha cá, é rápido. Você lembra que nós temos os impostos, né? Nós temos os impostos da União, os impostos dos estados e dos municípios, não é? Você já ouviu falar no ICMS, não foi? Que é um imposto dos estados, não foi? Você já ouviu falar do ISS, né? Que é o imposto dos municípios, né? Olha que doideira. Isso aqui tudo vai ser unificado. E até 2033, 2027, 2033 vai estar tudo implementado. Isso aqui vai morrer. Só para você visualizar. Hoje são 27 leis de ICMS. ISS são 5.500 leis de ISS. Certo? O que aconteceu? Vai ter uma lei única para isso. E isso aqui vai ser unificado, vai ser criado o IBS. O Imposto sobre Bens e Serviços. Vai ser uma lei nacional para tudo. Vai morrer ICMS, vai morrer ISS e tudo vai virar IBS. Show de bola? Não, a contribuição que vai acontecer. Olha para cá. Contribuição. Todo mundo já ouviu falar em PIS? Todo mundo já ouviu falar em COFINS? Não é COFINS no mundo, não é. COFINS. Elas vão morrer. E vai nascer a contribuição sobre bens e serviços, a CBS. Então, vai nascer o IBS e vai nascer a CBS. Show de bola? O que acontece, pessoal? Isso aqui vai ser criado por lei complementar. Uma lei complementar da União, tá? Então, para você lembrar, olha cá. A União vai criar um tributo para os estados, para os municípios. Certo? Vai dar problema?
Vai, graças a Deus. Nós vamos ter dinheiro, vamos ter um bocado de problema para tratar a gente da área tributária. Mas veja, isso vai dar conflito? Vai dar conflito. E olha que doideira. Quem é que vai cuidar disso? Vai ter, ó, olha para cá, o comitê gestor do IBS. Vai ser criado um comitê para gerenciar isso nacionalmente. Tá bem claro isso? Tem dúvida que Estado e município vai brigar com eles? Vai. De quem é que vai analisar essa ação? STJ. Vai cair na tua prova. Olha cá. Artigo 105. Olha cá. Artigo 105. Compete, olha para cá, compete ao STJ processar e julgar ordinariamente. Ou seja, já começa no STJ. Veja a última linha. A linha J, os conflitos entre os entes federativos ou entre estes e o comitê gestor do IBS. O Estado do Ceará quer brigar com o comitê, onde é que vai brigar? No STJ. O município de Fortaleza quer brigar. Onde é que vai brigar? No STJ. Contra o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, Supremo. Contra o Comitê Gestor do IBS, STJ. Está sendo debatido isso. Ainda não tem a lei complementar sobre isso. Também não sei ainda, meu amigo. Não, vai dar briga, graças a Deus. Qual a resposta? Não, da quarta. Da quarta. D de dado. STF. Quinta, vai.